Imagine um lugar insuportável, quente, onde seres poderosos estão prontos para perturbar a vida daqueles que ousarem adentrar suas portas. Este não é o enredo de um conto de terror, mas sim a realidade do que muitos chamam de inferno. Hoje, embarcaremos em uma jornada intrépida pelo mundo das Escrituras e do desconhecido, desvendando os segredos e as verdades por trás do inferno. Preparados para uma viagem que desafiará nossas crenças e questionará nossas noções de justiça e eternidade? Convido todos vocês a se juntarem a mim neste tema, onde desvendaremos mitos, verdades e a importância desse conceito em nossas vidas. Preparem-se para uma exploração envolvente e esclarecedora. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal e deixar seu comentário e seu like. A palavra inferno é de origem latina e significa profundezas. Essa palavra não aparece originalmente na Bíblia, mas foi utilizada para traduzir 4 termos originais nas Escrituras, sendo eles Sheol, Hades, Gehenna e Tártaro. Estes 4 termos possuem diferentes significados e aplicações, porém se tratando do inferno em seu estado final, ou seja, o lugar de condenação eterna após o juízo final. Gehenna é o termo que aparece no Novo Testamento para designá-lo. A palavra Gehenna é uma adaptação grega do hebraico Gehinnom, que significa terra de Hinnom, referindo-se a um vale no lado sul de Jerusalém, onde eram oferecidos sacrifícios humanos ao deus pagão Moloque. Mais tarde, ele passou a ser o lugar de incineração do entulho que vinha de Jerusalém, ficando constantemente um fogo acesso ali. Nos Evangelhos, Jesus utilizou a figura desse lugar para se referir ao local de castigo dos ímpios, pois seus ouvintes sabiam muito bem todo o contexto histórico de abominações que cercava aquele vale. O inferno é um conceito importante na Bíblia, representando um lugar de punição eterna para aqueles que foram condenados. Embora seja um tópico que pode ser assustador, a Bíblia fornece informações sobre o inferno, embora nem sempre em grande detalhe. Vamos explorar o que a Bíblia diz sobre o inferno em sua totalidade. O que é o inferno? A Bíblia é clara sobre a existência do inferno, descrevendo-o como um lugar de sofrimento terrível. Por um lado, a Bíblia nos promete uma vida eterna gloriosa ao lado de Deus no céu, mas também nos adverte sobre o sofrimento eterno dos ímpios no inferno, que é tão terrível que está além da nossa compreensão. Perguntas sobre como é o inferno têm intrigado a humanidade ao longo da história. Muitas vezes, nossa imaginação cria cenários aterrorizantes e vívidos sobre esse lugar. Nos últimos anos, relatos sensacionalistas de experiências e visões do inferno ganharam notoriedade, detalhando horrores que desafiam a imaginação. No entanto, vale destacar que essa tendência de descrever o inferno de forma tão vívida não é nova. Já no século II d.C., a literatura apocalíptica apresentava relatos semelhantes. Um exemplo notório é o apócrifo Apocalipse de Pedro, que descreve o céu e as punições no inferno de acordo com diferentes tipos de pecados. É importante salientar que o autor desse livro não é o apóstolo Pedro, e suas narrativas contradizem as Escrituras, principalmente ao negar a punição eterna. Esse tipo de pensamento influenciou consideravelmente a visão medieval do inferno, refletindo tanto na literatura quanto na arte da época. No entanto, é crucial reconhecer que muitas dessas visões modernas do inferno, apesar de seu apelo sensacionalista, carecem de base sólida nas Escrituras. A tentação de preencher as lacunas do conhecimento bíblico com detalhes elaborados levou muitos a oferecerem suas próprias revelações divinas. Como cristãos, devemos reiterar a importância da Bíblia como a única e verdadeira revelação da Palavra de Deus. Ela é nossa fonte inerrante e infalível para a fé e prática. Portanto, se essas visões contradizem claramente as Escrituras, devemos exercer discernimento e rejeitá-las em favor da verdade que a Bíblia nos oferece. Uma crença popular sobre o inferno é a ideia de que Satanás é o governante supremo desse terrível lugar, onde ele comanda, domina e atormenta as almas perdidas
enquanto se deleita com seu sofrimento. No entanto, o ensinamento bíblico nos apresenta uma perspectiva diferente. Contrariamente à crença comum, a Bíblia afirma que Satanás e seus anjos não governam o inferno. Na verdade, eles próprios enfrentarão o tormento eterno no lago de fogo. Apocalipse 20, 10. O inferno não é um domínio criado para que Satanás reine, mas sim um lugar de punição, preparado para ele e seus seguidores. Mateus 25, 41. Em nenhum momento do inferno, Satanás terá autoridade para atormentar as almas perdidas, pois ele também será submetido a um castigo terrível. Uma pergunta comum é se Deus está presente no inferno. Algumas pessoas erroneamente presumem que o inferno é um lugar onde a presença de Deus está ausente. No entanto, a Bíblia ensina que Deus é onipresente, ou seja, Ele está presente em todos os lugares. Salmo 139, versículos 7 ao 12. A diferença crucial está na natureza de sua presença. No céu, a presença de Deus é caracterizada por seu amor e graça, tornando-o um lugar maravilhoso. Por outro lado, no inferno, sua presença é marcada por sua justiça e ira, tornando-o um lugar terrível. Hebreus 10, 31, 12, 29, Apocalipse 6, 16. O Antigo Testamento faz algumas referências ao inferno, embora menos detalhadas do que o Novo Testamento. Por exemplo, o Salmo 73, 17 ao 19, o salmista Asaf, num questionamento sobre o sofrimento dos justos e a prosperidade dos ímpios, entende o quão terrível é o destino do ímpio quando morre, pois eles caem em ruína, são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Aqui podemos entender que o sofrimento do ímpio está sendo descrito desde o estado intermediário, onde ele aguarda o juízo final, até sua condenação definitiva no lago de fogo. Já no Novo Testamento, encontramos várias passagens bíblicas que falam explicitamente sobre a realidade do inferno. Um lugar onde o fogo nunca se apagará. Mateus 3, 12, Marcos 9, 43, Lucas 3, 17, Judas 1, 7. A fornalha de fogo. Mateus 13, 42 e 50. Um lugar de choro e ranger de dentes. Mateus 24, 51. O lugar preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Um lugar onde o verme que atormenta o ímpio nunca morre. Marcos 9, 48. O lugar da destruição eterna. Segundo Tessalonicenses 1, 9. O lugar das mais densas trevas. Judas 1, 13. Um lugar onde há tormento com fogo e enxofre, e a fumaça desse tormento sobe pelos séculos dos séculos. Apocalipse 14, 9 a 11. Um lugar onde o castigo é constante, não cessando nem de dia nem de noite. Apocalipse 20, 10. O lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 21, 8. A Bíblia não fornece informações detalhadas sobre a localização física do inferno. Muitas descrições precisas do inferno são frequentemente resultado da imaginação humana e não têm base bíblica sólida. O castigo no inferno envolve exposição à ira de Deus, dor intensa, consciência contínua e separação eterna de Deus. Mateus 8, 12, Lucas 16, 19 ao 31. A doutrina bíblica é clara de que o castigo no inferno é eterno. Mateus 25, 46. Outras crenças, como o aniquilismo ou o universalismo, não têm base bíblica sólida. O inferno é uma realidade ensinada na Bíblia, e a justiça de Deus exige que o castigo seja eterno. O inferno tem dois estados: o estado intermediário, onde as almas aguardam a ressurreição, e o estado final, onde os ímpios ressuscitados enfrentarão o castigo eterno no lago de fogo. Apocalipse 20, 11 ao 15. A verdade sobre o inferno frequentemente não é amplamente abordada na maioria das igrejas. Muitas vezes, há uma relutância compreensível em falar sobre a punição eterna, mas essa discussão é de extrema importância. Vale a pena lembrar que foi Jesus, nosso Salvador, quem mais ensinou sobre o inferno. Além disso, devemos manter em mente que Deus é justo e nunca imporia um castigo injusto a alguém.
O destino das pessoas no inferno é o resultado de suas próprias escolhas, uma vez que ignoraram a glória de Deus e rejeitaram sua providência em favor do pecado humano, apesar do sacrifício de Cristo na cruz. João 3, 18 ao 21, Romanos 1, 18 ao 32, 2 Tessalonicenses 2, 9 ao 12. Na doutrina sobre a realidade do inferno, devemos reconhecer a graça e a misericórdia de Deus, que adverte os pecadores a se voltarem para Cristo e encontrarem salvação nele. Isso serve como um chamado para que todos possam experimentar o perdão divino e a vida eterna. Em resumo, o inferno é um tema difícil, mas importante na teologia cristã. Ele nos lembra da necessidade da graça de Deus e da importância de aceitar a salvação em Cristo para evitar a condenação eterna.